Tudo bem, pessoal? Meu nome é Valentim e eu estou aqui hoje para falar de um tema sensível, né? Vamos falar um pouquinho sobre tomada de decisões. Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês, mostrar algumas possibilidades que a gente vai encontrar com a parceria com a MK Solutions e falar de alguns desafios que todos os provedores aí, né, e os empresários em geral vêm sofrendo. Quando a gente fala de gestão, tomada de decisão, a gente está falando de responsabilidade, né? Porque a gente sabe que às vezes uma decisão bem feita, ela pode ser um indício aí, né, de melhores resultados, de crescimento de receita, de geração de empregos, de resultados, de clientes bem atendidos. Assim como uma decisão mal tomada, né, ela pode ser o completo oposto, né, um fracasso. Então, o objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre como o MK vai ajudar vocês nessa jornada de tomada de decisões. Então, quem já está usando o MK sabe que ele é um sistema extremamente robusto, que vai ajudar o provedor a fazer uma série de processos do dia a dia sistemicamente, com o objetivo de gerar dados para serem mensurados e ajudar na tomada de decisão. Então, uma coisa muito legal é que o MK vai pegar vocês, né, desde o processo da aquisição do cliente, quando a gente tem um hotspot, né, lá numa praça, num restaurante, captando leads, tá? Durante toda a jornada da apresentação, da negociação, do fechamento de contrato, da assinatura, da instalação, toda essa jornada comercial, operacional, de entrega, financeira, cobrança, relacionamento, manutenção, atendimento, até aquela jornada de qualidade, né, para a gente conseguir avaliar o score do cliente, conseguir avaliar a satisfação, o NPS, o CSAT do cliente. Então, toda essa jornada a gente vai conseguir trabalhar com ele dentro do ecossistema da MK. Só que é uma jornada longa, né? Pensa quantas vezes esse usuário vai estar interagindo com o provedor. E a gente sabe que quando a gente tem uma estrutura pequena, o dono ele gerencia no olho. Ele está vendo o atendimento do cliente, ele está vendo a cobrança, ele está acompanhando o time, perguntando, e aí, quantos clientes a gente tem inadimplente hoje? Como é que está a nossa inadimplência? A dona Maria, como é que ela está? Né? Então a gente gerencia no olho, né? No tátil. A gente está tocando e vendo detalhe por detalhe de como está acontecendo o provedor, como está acontecendo a gestão da empresa. Quando a gente vai tomando uma proporção maior, que agora eu tenho 2 pessoas no financeiro, e aí o meu turno, né, o meu horário não bate muito bem com a segunda pessoa, aí eu não consigo saber toda a informação. A gestão vai ficando um pouquinho mais difícil. O gestor vai começar a tomar decisões mais baseadas em uma parte da informação. E isso é muito difícil, né? Quando a gente tem uma fresta de informações, a gente não vê tudo. E às vezes a gente toma uma decisão com tendência, né, com influência, no achismo. E isso muitas vezes, né, quanto menos informações eu tenho para me ajudar na tomada de decisão, quanto mais eu faço tomada de decisão no achismo, maior é a probabilidade de eu tomar uma decisão que não seja assertiva. Então, dentro dessa estrutura, a primeira coisa que a gente vai ter dentro do MK para auxiliar os provedores são os indicadores, né? São os relatórios. Então, cada um dos módulos do sistema, desde o comercial, financeiro, workspace, técnico, ele vai entregar para nós, aqui, os seus relatórios. Então, vai ter relatório de vendas, de leads, relatórios de inviabilidade, de perda, né? Eu vou ter relatório de cobrança, relatório de inadimplência, relatório de contas a pagar, contas a receber, enfim. Então, o primeiro salto de gestão que a MK vai entregar para você, provedor, é o quê? Dentro da estrutura, a MK é a única empresa do segmento de RPs, disparado, que vai entregar para vocês de forma ágil, recorde, sem cobrança adicional, relatórios personalizados. Então, pensa comigo. Quantos clientes eu assinei o contrato que eu não realizei a instalação? Ou quanto tempo eu levei do momento que o cliente assinou o contrato até a instalação? Ou da criação do contrato? Se eu só assino depois do cliente ter a instalação? Enfim, pensa que eu tenho a tua regra de negócio. Entenda que qualquer dado que o teu time está inserindo, registrando, cadastrando no MK, a gente vai conseguir extrair, cruzar e gerar um relatório personalizado, sem cobrança adicional em um tempo recorde, para que você possa avaliar esses relatórios
para te auxiliar na tomada de decisão. De uma forma que a tua tomada de decisão para entender na jornada de aquisição do cliente, aonde está a maior demora, aonde eu tenho que criar uma meta para melhorar o resultado, não seja um achismo. Não seja aqueles 2 clientes que reclamaram para você e aí você achou que aquilo ali é o problema. Porque aí foi um caso isolado. Não foi o caso que representa o todo. Então é importante a gente ter essa tomada de decisão baseado em números, né? Em resultados. Certo? Então, qualquer dado. Deixa eu ir longe para trazer um exemplo para vocês. A gente tem um cliente, que ele foi, né, um caso bem específico. O nosso aplicativo do técnico funciona offline. Então o técnico no aplicativo ele vai registrar o momento que ele recebeu o agendamento, o momento que ele iniciou o deslocamento, o momento que ele chegou no local, iniciou o atendimento, tirou as fotos, finalizou e pegou a assinatura. Cada um desses pontos, né, desses checkpoints, ele tem uma data-hora, e se eu cruzar então, né, se eu comparar um com o outro, eu tenho times entre eles, certo? No log do aplicativo, só isso. O que ele fez? Ele queria saber a jornada da ordem de serviço. Então ele olhou do momento que o cliente abriu o atendimento e reclamou do problema, até o momento que o cliente assinou no aplicativo dizendo que estava tudo resolvido. E ele acompanhou essa jornada para ver se o problema era o momento que o cliente reclama que está com problema, até a pessoa entender que tem o problema e agendar, ou até o técnico ir no local e resolver o problema. Então ele mapeou do início ao fim essa jornada. Qual que era o objetivo? Melhorar a experiência do cliente. O foco dele era o quê? Ele tinha um SLA médio de 24 horas úteis, né, que dá mais ou menos 2 dias. Então, se o cliente falou agora 8 horas da manhã, até amanhã, 18 horas, está resolvido o problema. A meta dele era fazer no mesmo turno. Imagina, gente, a gente pegar um provedor de internet e resolver uma reclamação no mesmo turno. Essa era a meta dele, sem aumentar a mão de obra. Como é que faz isso? Sem olhar os dados, entender como é que está o processo, melhorar no detalhe o processo. Então, esse é o primeiro salto de gestão. Qualquer dado que você está inserindo no sistema, não pensa que, nossa, olha só, tem que preencher 5 campos. Tem que preencher o motivo do cliente, o nome do cliente, o detalhe. Não pensa que tipo, é um dado a mais, pensa que é um dado para te ajudar a tomar decisões. O segundo nível de gestão que a gente vai encontrar no MK vai ser o quê? 100% de qualquer pessoa que faz gestão já entrou no sistema e extraiu em Excel, lá na planilha, ordenou a informação, tratou o dado e criou uma tabela dinâmica e criou um gráfico para ajudar a encontrar, né, o pico, o máximo, enfim. O MK nativamente já tem um sistema de pivô que você consegue cruzar o dado para enxergar essas linhas de tendência. Então, nativamente dentro dele você vai conseguir ter essa informação. Além disso, né, pensa naquele tempo. Muitos provedores já conectaram, por exemplo, um Power BI dentro do MK para criar os seus indicadores. Eles extraem o relatório, jogam para o Excel, o Power BI lê o Excel e entrega o dado pronto, né, para essa tomada de decisão. O que a MK trouxe? Tá? Para ser aí uma diferenciação, né, uma gestão mais otimizada. De forma exclusiva, hoje a MK é a única empresa de ERPs brasileira que vai te entregar um BI nativamente dentro da estrutura, com o mesmo suporte. Ah, Valentim, mas aqui no meu sistema eu tenho um dashboard. Dashboard e BI são diferentes. O dashboard faz parte do BI. Quando a gente fala de BI, quando a gente fala de inteligência de negócios, é requisito que ela seja viva. Porque pensa comigo, eu vou lá e crio uma estrutura, crio um indicador, uma estatística, que diz que a ordem de serviço mais demorada é a de manutenção. Beleza? Aí eu vou lá e crio uma estrutura, crio uma estratégia para resolver a manutenção. E aí eu começo a ter melhores resultados na manutenção. Mas daí piora a instalação, por exemplo. Aí agora eu quero saber por que piorou, se a equipe é diferente. Então eu quero agora olhar por técnico o tempo de instalação. Não, mas o dashboard não permite. O dashboard é estático. Tá, mas eu pago. Personaliza para mim, eu pago. Não, não tem essa opção. Ele é nativo, ele está amarrado, fixado no sistema. Isso não é BI. Agora, tá, então eu vou ter que extrair o relatório para... Isso não é BI. Então quando a gente fala de BI vamos lá, eu estou olhando que a minha ordem de serviço, o tipo de ordem de serviço mais demorado, exemplo, é a manutenção. E eu quero olhar por técnico.
eu vou solicitar e vai ser criado, personalizado, desenvolvido essa personalização. Beleza, agora eu estou vendo qual é o tipo mais demorado por técnico. Tá, e se eu quiser ver o segundo tipo, eu clicar no segundo tipo, ele vai atualizar os técnicos? Vai. Porque ele está integralizado com o banco de dados. Ele está lendo essa informação a cada loop de tempo. Então, a cada 30 minutos, eu estou indo lá e estou sincronizando esses dados. Tá, agora eu estou vendo por técnico. Agora eu quero ver por tipo de cliente, PFPJ. Então, eu tomei a liberdade de deixar aqui na tela para vocês um exemplo. O que seria esse nível de gestão 2, né? Esse segundo nível de gestão, esse poder na mão de vocês, que a gente vai entregar aí para vocês tomarem essas decisões. Então, aqui é um indicador que a gente construiu com alguns dos nossos clientes, né? Um BI, lembrando que ele é vivo, diariamente está sendo atualizado, entrando novas estatísticas, novos indicadores estão lendo o dado que vocês estão inserindo, estão alimentando no sistema. Hoje ele está dividido em 9 perfis de acesso, onde eu vou ter o gerencial, que vai trazer para mim como é que está a minha receita, ele vai trazer para mim como é que está o fluxo de caixa do previsto versus realizado, entendeu? Ele vai trazer a minha evolução de base ativa, como é que está meu crescimento, mês a mês. A minha taxa de crescimento versus cancelamento, qual que está sendo meu saldo? Eu estou conseguindo um saldo positivo da minha venda versus meu cancelamento? A minha inadimplência, o valor, eu consigo ver aqui, ó, olha que legal, a região de cada pico de inadimplência, a evolução dos cancelamentos, os principais motivos de cancelamento. E olha só, se eu clicar aqui, ó, no concorrência, perceba que o dado foi atualizado. Então, lembra que eu comentei que o dado está vivo, ele está síncrono, uma coisa está ligada na outra, fazendo referência para ajudar na tomada de decisão? Então é isso que eu quero dizer. Ticket médio PF, ticket médio PJ, por cidade, ticket médio por bairro. Se eu te perguntar hoje qual é o bairro que tem o melhor ticket médio, tu sabe essa informação? Tu vai ter que pesquisar essa informação? Tu vai chutar essa informação? Então, por que eu não posso pegar lá o pior ticket médio e fazer uma ação específica? Poxa, os caras estão pagando R$ 24,80 de ticket médio. Será que eu tenho muito contrato cortesia? O que está acontecendo? O que eu posso fazer para melhorar o desempenho? Será que eu não posso criar uma meta específica? Eu não posso dar uma comissão maior para melhorar o ticket médio lá de Jardim Goiás? Então, olha o poder. Eu abri aqui, em um olhar, criou-se uma nova meta. Criou uma estratégia de vendas. Isso é poder. Tomada de decisão. Mês que vem eu vou olhar de novo. Será que o Jardim Goiás ele subiu do ranking? Então, tempo médio de ordem de serviço, tempo médio por cidade e bairro. E olha que legal a separação. Ó. Eu tenho o bairro de cada uma das cidades com o tempo em horas. E por fim eu tenho o SLA. Lembra que lá no processo, do processo marca o SLA? Então aqui eu consigo ver o que está dentro e o que está fora do SLA mês a mês do atendimento. Então esse aqui é o gestão. Aí eu vou ter aqui cancelamentos e inadimplência. E aqui já, ó, então pensa que lá era o gerencial. É um resumo de todos os outros, em um local só. Agora eu vou olhar item a item, dentro da estrutura. Então, ó, eu tô vendo aqui, ó, cancelamento e inadimplência. Então eu tenho um filtro para me olhar motivo, então concorrência. Ele reordenou todos, beleza? Eu tenho um filtro de período, que eu posso selecionar qualquer período, ele vai ir lá, vai consultar e vai trazer o dado para mim. E eu tenho uma série de indicadores que vão me mostrar as tendências, as influências. Valentim, eu quero ver por operador de cancelamento, quem é que está dando perda, cancelando dentro do atendimento. Ou eu quero ver qual foi o operador que mais realizou atendimentos para os clientes cancelados. Eu quero desligar essa pessoa. Eu quero ver como é que ela está atendendo. Eu quero acompanhar ela de perto. Eu quero usar ela de referência. Então, ou o operador está tendo maior reversão de cancelamento. Se eu estou usando o gerenciador de cancelamentos, né? Consigo ver quem estou revertendo. Então, pensa que é vivo. Então, ele vai trazer algumas análises prontas, ele lê o dado e cria esse indicador, tá certo? Mas, eu, além do dado geral, eu tenho o analítico. No analítico, eu vou ver mais informações minuciosas, com mais filtros. Então, eu posso ver por empresa, eu posso ver por revenda, por motivo.
olha esse filtro de localidade. Eu vejo o estado, deixa eu pegar o RS, que eu tenho aqui mais cidades, né? Eu vejo o estado, dentro do estado eu vejo as cidades, dentro das cidades eu vejo os bairros. Então, olha o nível de granularidade da informação. Estado, cidade, bairro, para minha tomada de decisão. Aí eu tenho os detalhes, que é o que está compondo todos esses indicadores. Então eu dado como se fosse a grade lá do relatório personalizado. Então é a partir dele que todos os indicadores nasceram. Tá entendendo? Então aqui eu posso, olha a quantidade de filtros que eu posso fazer. Quando eu quero um filtro a mais, é só solicitar. Porque é vivo, ele é vivo. Isso que é o importante. Ele precisa ser vivo para permitir que vocês analisem as informações. E por fim o de inadimplência, que vai trazer a mesma granularidade de informações, com a mesma granularidade de filtros. Eu posso clicar e ele vai filtrar todas as informações. Aí eu vou ter, ainda dentro da estrutura básica, né? Depois dela a gente vai personalizar todo ele com as regras de negócios da tua empresa. O comercial, pulei ali para conexões. Comercial, também vou trazer visão geral, analítico, detalhados. Vou ter conexões, que vai olhar todas as informações dentro da estrutura. Mesma coisa, visão geral e detalhes, para mim conseguir ver online, offline, por tipo de pessoa, por plano de acesso, por tipo de conexão. Então, conexão fibra ótica, wireless, enfim, todas as que vocês tiverem na estrutura de vocês. A gestão de contratos, novos versus cancelados, crescimento por vendedor, por operador, por região, por plano, por bairro, por detalhe do plano, valor cancelado, suspenso. Então, no detalhe, e sempre lembrando que eles são atualizáveis. Então, eu cliquei, todo o meu dashboard vai se atualizar. Eu filtrei, todo o meu dashboard vai se atualizar. O financeiro, que eu vou conseguir estar visualizando receita, despesa, e aí a gente separou o fiscal para a gente ver quanto que está sendo a tributação, né, a retenção de impostos de cada uma das cobranças geradas, né? Então vai estar aqui. E por fim o operacional, que vai ser para ver toda a parte de atendimento, ordem de serviço, SLA por técnico. Tá, Valente, mas eu quero criar agora um de estoque. A gente cria. Então isso é personalizável. Pensa que qualquer dado que vocês estão enxergando dentro do MK, a gente pode extrair para criar essas análises, esses indicadores para vocês. E o mais interessante, nesse mês agora, tá? É o mês aí de start, a gente está abrindo uma campanha promocional que vocês podem fazer um período de testes da plataforma, olhando o dado de vocês. Então a gente vai lá e pega esse mesmo dashboard que eu estou mostrando, conecta na estrutura de vocês, popula os dados e vocês tomam decisões. Para ver como é que vai ser o poder de tomada de decisões de vocês com todas essas ferramentas na mão de vocês. Usuários personalizados, filtros personalizados, acessos personalizados. Então, isso é BI. Isso é inteligência de negócios para tomada de decisões. Tá certo? Para você que gostou do que viu até agora e acha que alguma dessas informações pode ser útil no dia a dia e na tomada de decisão, tá aparecendo agora aqui, ó, o QR Code para você. Assim que você lê o QR Code, ele vai te dar acesso a um código promocional. Nesse código promocional, olha que legal, você tem direito a fazer um período de testes. Então a MK vai fazer a instalação, conectar com a tua estrutura de dados, criar, popular todos esses indicadores com as tuas informações e te liberar um período para você avaliar, estudar e tomar decisões baseadas nelas. E ainda uma condição super especial para este mês, que você que ficou até agora, assistiu o vídeo, leu o QR Code, teve acesso ao código promocional, você vai ter direito aí, né, a uma condição super especial para estar tendo acesso vitalício aí, né, a essas informações que vão se atualizando a cada 30 minutos de acordo com os dados que vocês estão populando no banco de dados de vocês, tá certo? Então não perde essa oportunidade, lê o QR Code e fala com um dos nossos consultores que vai estar liberando aí o período de testes e uma condição especial para a sua aquisição. Então eu gostaria de te agradecer, você que acompanhou a gente até agora, né, aqui o nosso vídeo. Gostaria de pedir para você ficar ligado, a gente vai estar lançando mais alguns vídeos sobre alguns recursos que você já tem aí e ainda não está explorando, né, não está utilizando
com todo o potencial que ele permite, e alguns que você pode estar entendendo se faz sentido para a sua operação, né, para estar melhorando o desempenho, os resultados, e coisas que você pode estar até buscando que já está aqui disponível para você, certo? Muito obrigado e até a próxima.